Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre o caso do professor Tiago, que foi ofendido e humilhado por alguns alunos dele. Foi um caso de grande repercussão, muita gente ficou indignada, e nesse vídeo em particular eu associei o desrespeito a esse professor com uma mentalidade que tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos, inflamada por ideólogos como Olavo de Carvalho, como Nando Moura e como também o Bolsonaro. E muita gente se indignou nos comentários, falando assim, mas você está associando uma coisa com a outra que não tem nada a ver, o Bolsonaro e o Nando Moura não tem nada a ver com esse tipo de caso, pelo contrário, eles são pessoas que defendem a autoridade do professor e blá 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 blá. A gente chegou num momento agora que a gente tem que explicar o óbvio para as pessoas, porque se há um movimento que quer desrespeitar os professores, os intelectuais, os profissionais, são esse grupo agora de extrema-direita. Eles têm uma intenção muito clara de minar a autoridade do professor em sala de aula, principalmente aqueles que eles chamam de esquerdistas, de comunistas, de marxistas, ou sei lá qual a definição que eles têm para esses professores, porque, segundo essas pessoas, existe uma doutrinação em sala de aula, então os alunos têm o dever de desafiar os professores. Recentemente, teve uma deputada eleita aí, a Ana Campanholo, que pediu para os alunos filmarem seus professores. Ela foi detida pela justiça, ela foi repreendida. Então, o grupo que você vê fazendo isso é justamente esse grupo de extrema-direita e as igrejas. São esses grupos que querem minar a influência do professor em sala de aula, para poder doutriná-los de outra maneira, na igreja, no culto, onde quer que seja, mas não na escola. Na escola, o professor não pode ensinar aquilo que é consolidado no conhecimento da história, da sociologia, da filosofia, da geografia ou de outras áreas. Não sei se vocês lembram desse caso aqui também, foi mais ou menos recente, desses dois deputados eleitos que quebraram a placa em homenagem a Marielle Franco, que foi erigida numa praça do Rio. Era uma placa simbólica, não era uma placa oficial, mas eles foram lá e quebraram essa placa. Um dos homens que fez isso é o PM Daniel Lúcio da Silveira. Ele foi eleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro, recebeu 31.789 votos, 0,41% dos votos válidos, e agora, hoje, está circulando um vídeo dele aqui no qual ele diz as seguintes coisas. Deixar frisado aqui, todos os professores têm o meu respeito. Professores de esquerda têm o meu desprezo. Eu quero deixar isso muito claro. Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei em casa e soube que funcionários que me recepcionaram foram retalhados por essa diretora, dizendo que não poderiam ter me levado até lá, que um deputado federal não poderia ingressar na escola, ainda mais o deputado que arrancou a placa ilegal que estava na Cinelândia da Marielle Franco. Mas não é isso que a gente quer explorar. Diretora, eu sou um deputado federal e o meu caráter é fiscalizador. Eu posso entrar em qualquer estabelecimento sem permissão. Entenda isso. Que isso fique muito claro, não é você que pode me proibir. Logo você, que há 2 anos atrás entregou as chaves da escola, Pedro II, para vagabundos da esquerda invadirem a escola e atrapalharem as aulas. O Otávio Sampaio, inclusive, até ajudou na desocupação. Entenda, se você tem todo esse medo, diretora, que um deputado federal esteja na sua escola, ainda mais um deputado federal com a minha vertente conservadora, que combate a ideologia socialista comunista, frequente a sua escola, se você tem todo esse medo, isso me cheira a merda. E se me cheira a merda, eu vou fazer um favor a você e você será uma das minhas primeiras auditadas. Eu vou solicitar uma auditoria na sua escola desde o princípio da sua gestão, para ver se está tudo tão certinho e se você realmente detém a moralidade como você diz que detém. Eu quero que esse recado chegue muito claro para que você entenda, diretora, que o marxismo cultural não será implantado. Não existirá mais escola com partido. Iremos criminalizar e punir qualquer professor, diretor, que esteja doutrinando adolescentes em escola com a ideologia socialista comunista. Tenha certeza, vocês não mais darão um passo sem que nós venhamos a intervir e punir vocês. Que isso chegue a você e você brevemente receberá a minha visita de um deputado federal para auditar a sua escola e a sua gestão. Tá bom? Até lá, brevemente nos falamos pessoalmente. Abraço. Não sei se fui só eu ali que reparou a carteirada que ele deu ali, né? É esse tipo de pessoa que os brasileiros elegeram. Ele acha que o fato de ele ser um deputado concede autoridade para ele de ser autoritário, de constranger e de intimidar servidores públicos. É o que ele está fazendo nesse vídeo. Ele está intimidando o diretor de uma escola, intimidando os professores esquerdistas. Os comunistas, como ele diz ali, né? Sabe-se lá o que ele entende por isso. Ele recebeu 31 mil votos e ele pensa que tem autoridade para oprimir, para constranger
16 milhões de moradores do Rio de Janeiro. É isso que acontece quando você vota em pessoas que não compreendem o papel que elas desempenham no governo. Porque ser um deputado, ser um vereador, ser um presidente, ser qualquer coisa num cargo público eletivo, essas pessoas são representantes do povo e elas servem a população, elas servem os cidadãos. O dever dela não é constranger o cidadão, é servir aos cidadãos. O dever desse homem aí, desse Daniel, é de servir a população. Agora ele acha que está acima da população e que pode constrangê-la, que pode perseguir os professores, que pode perseguir uma diretora que se opõe a ele. É o contrário, ele tem que servir essa diretora, ele tem que servir essa escola, ele tem que respeitar as leis. Inclusive esse ato dele de tentar constranger a diretora da escola me parece uma violação do decoro parlamentar. Aqui você tem no capítulo 4º, artigo 5º, item 4º, que diz o seguinte, olha, que atenta contra o decoro parlamentar a seguinte conduta: usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Esse ato de intimidação de uma diretora me parece que é uma violação do decoro parlamentar, como fez a Ana Campanholo quando incitou os alunos a filmar os professores e a denunciar os professores por estarem doutrinando em sala de aula. Esse homem aí, ele tem que respeitar o cidadão, ele tem que obedecer às leis, ele tem que ser um servidor da população, dos cidadãos. Não o contrário, não somos nós que servimos ele, não somos os brasileiros que servem esse homem. É justamente o oposto. A população brasileira, uma boa parte dela, escolheu agora pôr o seu destino nas mãos de homens autoritários, como esse Daniel, como o Bolsonaro. Elas escolheram agora esses homens no poder, que não compreendem o que significa estar no poder democrático. Não compreendem. Eles acham agora que eles são autoridade e que eles podem oprimir os demais por causa disso. Que eles podem intimidar os outros. O papel do cidadão agora, nesse momento, é de justamente fazer a pressão popular para que essas pessoas entendam o lugar delas de como servidores públicos, de representantes que servem a população. E quando a gente fala que a democracia brasileira está em risco, e corre um sério risco agora, é justamente porque essas pessoas estão no poder e elas não conhecem o limite. Elas não conhecem o limite do poder delas. E elas pensam que só porque são deputadas, são vereadoras, são senadoras, são de algum cargo executivo, que elas podem fazer o que elas bem entenderem. Que elas podem ameaçar as pessoas, que elas podem intimidar as pessoas, que elas podem tentar forçar esse pequeno poder que elas conseguiram amealhar aí como se fossem ditadores. E não são. A resistência que a gente fala nesse momento agora é justamente contra esse tipo de postura autoritária e que pensa que está acima da lei, acima das normas e acima da democracia. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, se você já tinha visto esse vídeo anteriormente, o que você acha sobre essa situação? E o que nós, cidadãos, podemos fazer para poder conter esse tipo de ação autoritária de governantes e de representantes públicos? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se aqui. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!